vlog do Zeki, hoje com a Nikon AFS Nikkor 35mm f1.8G, que nem Standard nem Wide Angle, essa daqui vem completar a linha aí f1.G DX da Nikon do vlog do Zeki. Essa daqui que a gente já viu uma 35mm f1.8G, mas ela era DX pro APS-C. E a Nikon, que é a única fabricante aí que tem essa linha completa f1.8G intermediária para o full frame, e essa daqui é a quarta objetiva que a gente vai ver deles. Depois aí da 85 a 50mm a 20mm, a 35 é nem standard nem wide angle aí aqui no vlog do Zeki. Então eu não vou tirar ela aqui da caixa, né? O kit que vem completo aqui da Nikon vem com pouch, com HUD, tudo aí completinho que a gente sempre se acostumou. E essa daqui é a 35mm f1.8G que foi anunciada lá no ano passado para completar aí a linha FX e colocar aí à disposição de quem tem uma D600, D750 ou D800, mais uma Prime Standard aí, Wide Angle Standard, aqui no vlog do Zeki. Bom, a primeira coisa que a gente nota é que essa daqui, ela é uma das mais leves dessas f1.8G. Em 305 gramas de 72mm por 71, ela também é uma das mais compactas e ela lembra bastante a FS Zoom DX1855. Então quem tem aquele kit que vem aí com as D5200, D3200, vai perceber que essa objetiva aqui é bem parecida e o handling dela, né, a ergonomia dela, é praticamente igual. A gente tem aqui um corpo totalmente policarbonato do lado de fora, que deixa o projeto leve, mas vocês podem ver ó, que o balanço não faz nenhum barulho. É uma construção aí que, embora ela seja leve, ela não tem nada de errado, né? Eu vejo um pessoal contra o policarbonato, ou mesmo a Nikon aqui com esses equipamentos mais levinhos, comparado aí com o que a gente tem de Tamron e Sigma mais novos, que insistem em colocar o metal. E não, né? Isso aqui é um equipamento bem construído, funciona bacana aqui na mão. E é só isso que a gente tem de ver. O design classicão aqui, né, não tem nano coat, então ele não tem aquele anel dourado que eu não gosto da Nikon. De operação extremamente simples, ela tem aqui um anel de foco manual na frente, que cobre quase 50% desse barrel externo. O switch aqui do foco automático, que você tem tanto o modo manual e o modo automático no mesmo botão, que você tem o full time manual. E esse daqui é um dos anéis que a gente fica aí, né, no intermediário da Nikon. De vez em quando ele é ótimo, de vez em quando ele é ruim. Esse daqui ele tá no meio termo, ele não chega a ser tão seco quanto a 20mm que a gente acabou de ver, mas também não chega a ser tão preciso quanto a 58. Então esse daqui eu não vou tirar pontos dele, porque por mais que ele tenha um joguinho mínimo, ele não demora muito para engatar, né? Parece que tem um efeito de elástico aí, um rubber band, ou mesmo uma peça emborrachada que você vê que o anel ele consegue aqui balançar, mas ele não tira aí a precisão do equipamento. Na frente ela aceita filtros aqui de 58mm, você consegue ver que é um elemento totalmente plano aqui. O HUD está aqui na caixa, é um HUD tradicional em formato de pétala, que não cresce muito equipamento. Vou montar aqui na nossa D750, essa aqui que é a quarta f1.8G que a gente já viu da Nikon. Vocês não podem falar que eu dou mais atenção para a Canon que nem tem, né, uma linha aí tão clara, tão fácil de entender quanto a f1.8G da Nikon. É só a gente alinhar aqui o full frame, a bolinha branca com a bolinha branca, vai funcionar também na sua APS-C, mas eu não faria isso, porque a 35mm f1.8G DX vai fazer virtualmente a mesma coisa, é o mesmo ângulo de visão. Tem janelinha de distância aqui em cima, é assim que fica ó, o handling da Nikon. Ó, eu consigo fazer isso aqui ó, sem fazer muita força no meu braço. É o que eles estão apresentando aí para o futuro, aqui da linha FX 1.8G. A Nikon aí que sabe o que está fazendo na linha, que é uma das únicas fabricantes que já atualizou todo o seu lineup, pelo menos no intermediário, que flerta aí com o mercado profissional, oferecendo todas as distâncias que vão desde lá do 20mm até os 85 e câmeras excelentes de 24 a 36 megapixels, preparando para o futuro da fotografia digital com produtos de alta performance, operação acertada e usabilidade fácil de entender, se tornando a única fabricante realmente pronta para os próximos anos com um kit totalmente novo. A 35mm f1.8G que renova a distância, com um terço de stop a mais que a f2D de 1989, com 11 elementos em 8 grupos, um a mais que inclusive a top f1.4G de $1.800, uma peça ED e uma peça esférica no último grupo de foco, para performance impecável da abertura máxima f1.8 a otimizada em f8, com imagens claras, livres de aberrações e vazamentos de luz, como se estivéssemos vendo a foto por uma janela totalmente limpa. É a mesma performance de outras distâncias f1.8G que já vimos por aqui, com resolução de sobra não importa a situação, que de novo flerta com o mercado topo de linha f1.4G, que é muito mais difícil de produzir. A relação custo-benefício e performance não tem saída.
A linha AFS F1.8G FX da Nikkor é a melhor equilibrada de qualquer fabricante em qualquer momento da história. Em F1.8, a única reclamação que eu teria de fazer da AFS 35mm FX F1.8G seria do tal Sash Tacoma Flare que nós começamos a entender lá no review da 58mm F1.4G. Em abertura máxima e na borda dos quadros, nós conseguimos ver os pontos tomando a forma de elementos esféricos da fórmula ótica, exigindo 2-3 stops fechados na abertura para aumentar a performance. Não chega a destruir nenhuma imagem porque mesmo em F1.8 a resolução é excelente. Nos exemplos de rua que eu mostro aqui para vocês no vlog, e que vocês podem ver em detalhes lá no blog, o F1.8 beira o espetacular, apesar aí de estar atrás da Sigma 35mm F1.4DG HSM, que tem mais elementos e custa quase 40% mais caro também. Dentro da Nikon, comparado à F1.4G, não tem erro, a F1.8G é muito melhor e a recomendação direta para amadores, intermediários ou profissionais. Fechando até o F8, a performance é ridiculamente alta, ultrapassando qualquer sensor digital que a Nikon tem na linha hoje. Aqui testada na D750 é tanta resolução que apresenta um problema. O moaré não é muito bem controlado nessa câmera e acontece em motivos urbanos como grades e padronagens têxteis. A resolução e o contraste são perfeitos para fotografar a rua, grafites e símbolos gráficos, e a distância focal parecida com a equivalência de um smartphone faz valer um investimento no equipamento muito maior e dedicado. Aberrações cromáticas são típicas de abertura máxima em zonas de muita luz, mas bem controladas para o preço em razão do projeto F1.8 e tecnologia Nikon. A Sigma que acabamos de ver lá em 30mm F1.4DC, feita para o APS-C, não conseguia controlá-las até o F8 e F4. Essa Nikon consegue em F1.8 e não dá medo de usá-la totalmente aberta. Algum esferocromatismo até acontece nos primeiros e segundos planos com muita luz, mas são fáceis de corrigir via software. A aberração lateral, agradeço o projeto Prime e peça esférica porque ela é invisível. Só um detalhezinho é a distorção geométrica visível na distância de 2 metros para baixo, mas também fácil de corrigir e até um aspecto bonito para retratos mais dinâmicos. Mas no geral, a performance da FS 35mm F1.8G beira o espetacular considerando o preço e a qualidade, de mais uma que Nikon Nikkor do F1.8G FX que a gente vê aqui no vlog do Zek. Essas daqui que são a única linha que a gente tem no mercado. O pessoal que está me assistindo aí de Sigma, Canon, vocês sabem que os vlogs Zek sempre falou de Canon. A Canon não tem nada parecido, a Sigma está aí no Art com F1.4 que é muito maior e muito mais caro. A Nikon é a única que está aí catering, né? Ela vai atender tanto o pessoal profissional quanto o pessoal amador com essa linha espetacular F1.8G. Parece que eu tô aqui falando da boca pra fora, todos os reviews que a gente acabou de ver, todos eles ficam um pouquinho iguais porque a usabilidade é igual, a performance é igual e o preço também aí, a faixa de preço beira a mesma coisa. Mas não me levem, don't take this lightly, isso aqui é muito bom. A gente ainda vai ver aí outros projetos F1.8, por exemplo a Tamron lançou duas F1.8, uma de 35 e uma 45mm com estabilizador, que eu quero ver como é que elas se comportam, mas na Nikon, eu acho que é a última atacada aí da Nikon para defender as DSLRs. Eu vejo que a gente tem aí um mercado beijando o mirrorless, falando que o mirrorless é o futuro, e a gente não tem ainda objetivas no mirrorless que vão justificar a compra. Como a gente tem o kit da Nikon aqui DSLR, o pessoal fica nessa, a DSLR tá morrendo, o mirrorless é o futuro. Cara, eu não consigo concordar com isso quando eu volto aqui com a D750 e essa objetiva que eu tirei quase 500 cliques numa tarde e eu consegui salvar 90, 80 cliques aí. Isso é muita foto boa, isso é muito bacana para você usar e se bem utilizado, isso daqui tem que substituir até F1.4G, que é um projeto aí um pouquinho anterior. Por causa da F1.4 ela é maior, mais pesada, mais cara, mais exótica e você consegue ter mais problemas do que essa daqui. O F1.8 aí é o borderline aí entre o que a gente tem de performance, custo e usabilidade. E eu não tenho como deixar de recomendar. Quem estava na dúvida aí, os 35mm vão ficar entre o ultra grande angular que a gente tem lá na 20 e na 24 e o standard e o médio telefoto da 50 e a 85. Talvez aí você... isso aqui pode ser a única lente que você tem no kit. Se você está com a sua FX e precisa de uma performance maior do que a Zoom que vem aí quando você faz a compra da câmera, não tenho o que reclamar. A 35mm F1.8G é absolutamente impecável aqui no vlog do Zek. Vamos mandar os abraços pro pessoal lá do Twitter, é a comunidade mais ativa que eu tenho. O pessoal do Facebook vem resmungar que eu não posto coisa, o pessoal do YouTube vem resmungar que o canal é pago, o pessoal do Twitter é só amor, que é o pessoal é o Flavinho Lima, o Pedro Moutinho, o Felipe Lúcio, o Pedro Teixeira, o Guilherme Sanches, o JK, o Norbert,
a Pristiu, a Priscila lá de Recife e o Frederico Santos, que eu não entendi se o Frederico é lá da França, porque ele mandou um bom soirée outro dia. E é isso, os vídeos estão no YouTube, eu estou sociável com vocês via Twitter, via Facebook. As fotos estão lá no blog do Zac, vão ler que é meio redundante, né? Isso aqui vocês já estão esperando, é um equipamento leve, fácil de usar. Tem um artigo inteiro só pra falar isso, é um equipamento leve, fácil de usar e a performance ótica é muito bom. Mas vocês conseguem ver aí detalhes das imagens que também vai ter lá no Tumblr. O Tumblr que eu tô atrasado, né? Eu sei que o Tumblr faz um tempo que eu não atualizo o Pixel Peep, porque eu tô empurrando o conteúdo pra frente e depois eu faço esse essa parte aí, behind the scenes, que tem essas outras redes baseando aqui o conteúdo. Mas eu prometo atualizar. No Pixel Peep vocês vão conseguir ver como a performance é ótica. Também estou sociável com vocês via Instagram e lá no Snapchat. E é isso. Não tenho que reclamar, mais uma 35mm que a gente vê aqui nessa distância aí, que é uma das mais concorridas no mercado. E eu sei que a Nikon, infelizmente, né, o pessoal que compra, por exemplo, uma Sony A7, eles vão beijar os adaptadores com mount da Canon. Que a Canon até funciona, a linha L da Canon é que dá essa fama pra Canon. A linha standard da Canon tá muito antiga, a gente não tem uma 85mm nova, a gente não tem uma 50mm nova, a gente não tem nenhuma 24mm tirando a f2.8 e S. A Nikon não, eles têm uma linha f1.8G completamente nova, é de 2011 para cá, desde a 50mm. E são todas as distâncias com performance altíssima, o mecanismo aí do foco totalmente mecânico, né? Você não tem que ficar dependendo da eletricidade, como a 50 f1.8 STM da Canon que a gente já viu. E não tem muito o que reclamar, é uma linha fenomenal que a gente viu aqui no vlog do Zac. Vou pensar se a gente vai trazer também a 24 e a 28mm, que são as duas que faltam, pra vocês verem. E é isso, o beijo, o abraço, o moa de sempre.